Gente, assim, deu pau aqui, peraí. Ao vivo isso acontece, gente. Aí, voltei. Um materialzinho aqui que eu coloquei lá na internet é onde está o erro, tá? Eu vou começar falando um pouquinho da minha história. Antes de eu conhecer o Evandro, e igual eu falei no início, todo mundo tem uma história. A gente, antes de julgar as pessoas, a gente tem que olhar a história de cada pessoa, que cada um tem uma história, tá? Eu nasci em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Eu sou filha da Cátia e do Jefferson. Tenho 2 irmãos, a Ana Clara e o Felipe. E eles são preciosos demais para mim. Eu sou a irmã mais velha, tá? Então eu sempre levava cacete, sabe, primeiro, mas eu aprendi muito a ser forte. Eu sempre fui uma menina que eu nunca reclamei, sabe, de nada. Sempre estava tudo bom, eu aceitei muitas coisas. Eu sempre fui a mais fácil de se lidar dos outros dois, sabe? Da minha personalidade, isso aceitar mais as coisas. Mas isso, por um lado, não foi muito bom. Agora, durante a minha vida toda, porque a gente precisa ter um pouco de agressividade, sabe? A gente precisa brigar mais pelas coisas. A gente não pode se conformar com tudo. A gente não pode aceitar as coisas. E isso eu fui ver no ano de 2018. Eu vivi uma situação na minha vida que eu precisei me reerguer e eu tirei forças dos céus, sabe? E assim, Oi, filha! Oi, gente. A Yasmin veio desativar os comentários. Aqui, amor. Atrapalha. Isso. Aê! Lindeza. E assim, eu nasci em Barra, né? E o Evandro também nasceu em Barra do Piraí. A gente se conheceu lá. Eu vou falar um pouquinho de como que foi quando eu conheci o Evandro. Na verdade, o meu primo tinha uma oficina de carro lá embaixo da minha casa, assim. E eu sempre ficava assim no muro, sabe? Olhando lá. E aí, ele foi lá consertar uma moto que ele tinha, sabe? Assim, sempre foi muito bonito o Evandro. E eu lá do muro, eu avistei ele naquela moto. Aí o meu primo chegou pra almoçar e eu falei assim, Fábio, aquele menino, ele tem namorada? Ele falou assim, pode existir. Pode existir que ele é noivo, ele namora há muitos anos. Pode tirar o olho que ali você não tem chance, não. Eu falei, tá bom, né? Fiquei murcha, tá? E aí passaram-se alguns anos e eu tava no carnaval, né? Lá em Barra tem muito carnaval de rua, sabe? E aí o Evandro passou, ele tinha um Fusca amarelo, ele passou com carros, com alguns colegas, assim, que eu acho que ele tava indo pra outra cidade. E uma amiga minha que tava comigo, meu Deus, faltou pouco arrancar a saia pela cabeça, sabe? Pra se amostrar pra ele. E aí ele nem deu bola pra ela, enfim, aí passou aquele dia. E na Páscoa, logo depois do carnaval, eu tava com uma outra amiga passando num bar, assim, sabe? Lá em Barra. E aí o Evandro ficou psiu, 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 psiu. E eu não atendo quando as pessoas me chamam de psiu. Meu nome não é psiu, eu tenho nome. E aí tá, eu dei a volta, falei assim, Gabi, eu não acredito. Aquele garoto, aquele cara tá falando comigo. Eu não acredito, será que não é com você? Ele falou, não, Tati, é com você. Eu falei, gente do céu, eu não tô acreditando nisso. E aí eu fui, dei mais uma volta. E aí lá em Barra tem uma rua, que é a Rua do Quicão, que é um lugar onde vende lanche, sabe? E aí ele veio atrás da gente. Meu Deus do céu. Foi o primeiro contato que eu tive com o Evandro, sabe? E isso há 22 anos atrás. E assim, a gente passa por todos esses anos, a gente tem altos e baixos, sabe? E é uma coisa muito forte que eu vou falar pra vocês. Não deixe que esse primeiro amor se apague, sabe? Ele tem que estar sempre vivo em você, sabe? Volta no tempo,
de quando você conheceu quem está do seu lado. Se você não tiver ninguém, sabe, lembre sempre das coisas boas que você viveu do lado dessa pessoa. Foi assim que eu conheci o Evandro Guedes, que está comigo até hoje há 22 anos. Eu acho que quase ninguém conhecia essa história, é uma coisa muito íntima que eu resolvi falar aqui hoje, sabe? E assim, muitas coisas aconteceram para que eu estivesse aqui falando isso. Eu não vim aqui, é modinha, desafio, a Tati vai lá falar, mas ela é psicóloga, ela tem curso. Não, eu não tenho nada, eu tenho história de vida, sabe? Eu vivo do lado de uma pessoa que é especial demais, é um cara fora da curva, e eu me calei por muitos anos. Foi um erro grande que eu tive na minha vida, sabe? E hoje eu quero estar do lado dele, inclusive falando junto com ele, apoiando ele, sabe, na internet, que é o canal de comunicação maior, que ele expõe a vida dele, a gente expõe a nossa vida. Enfim, foi assim que eu conheci o Evandro. E aí depois disso a gente namorou 2 anos. O Evandro, ele já estava fazendo curso de formação da PM. Na época a mãe dele brigava pra caramba, porque ninguém queria que ele fosse PM, porque era perigoso, porque ele era muito agitado. Enfim, o Evandro sempre foi líder, né? A mãe dele conta que ele sempre foi líder em tudo na vida dele, desde pequenininho, sabe? Ele sempre foi curioso, ele sempre foi inconformado com as coisas. Se tinha um carrinho, uma bateria, ele queria saber o porquê que aquele carrinho estava andando, sabe? E aí a gente ficou namorando 2 anos, né? E eu engravidei da Yasmin, né? E assim, na época, foi um susto muito grande, uma surpresa muito grande para todo mundo. Eu tinha 17 anos, o Evandro tinha 24 anos, a gente era 2 crianças, né? Com um futuro assim pela frente, a gente nem sabia se ia ficar junto ou não. E assim, é por isso que eu falo que tudo na vida tem um propósito, desde o ventre da sua mãe. Por isso que as pessoas têm que respeitar uma história da outra, porque cada um tem a sua história, sabe? Então, eu engravidei da Yasmin e desde quando eu soube que eu estava grávida, eu comecei a me sentir esquisita, assim, sabe? E aí a minha menstruação atrasou, e a gente fez um exame de farmácia. Nossa, eu levei um susto, muito susto, um susto grande demais, sabe? Porque eu falei assim, meu Deus, como que eu vou contar pra minha mãe, meu Deus? Como que eu vou contar pra minha família? Como que eu vou contar? Assim, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente é muito nova, sabe? É esse tabu que existe até hoje da sociedade, sabe? Que meninas novas não podem engravidar tão cedo porque vai perder o sonho, porque vai impedir de fazer várias coisas. Hoje até que tá mais evoluído, a Yasmin hoje tem 18 anos, né? Só que na época ainda existia muito isso, sabe? Enfim, e aí a gente fez o exame de laboratório e deu positivo. Dali então, a ficha caiu, sabe? E desde lá eu vejo a fortaleza que eu tenho do meu lado, que é o Evandro. O Evandro, ele assumiu, sabe? Ele bateu no peito e ele foi o primeiro a falar que a gente ia casar, sabe? Eu nem, tipo assim, sabe quando a ficha não cai assim? Tipo assim, você não sabe o que você vai fazer. Uma criança de 17 anos grávida vai casar, é tudo junto, é um turbilhão de coisas, sabe? E o Evandro sempre firme, sabe? Ele sempre foi resolutivo com as coisas. Ele falou, não, a gente vai fazer tudo certinho, a gente vai casar sim. A gente vai casar no papel, a gente vai fazer tudo conforme manda, tudo direitinho. E assim, aí foi o dia de eu contar pra minha mãe. Foi um momento muito, assim, delicado, sabe? Porque ela levou um susto muito grande. Até hoje isso vem, né, assim, às vezes na minha cabeça, porque a Yasmin foi um presente dos céus e depois as pessoas foram digerindo, sabe? Aí foi todo mundo se abraçando. E quando eu me casei, eu tava de 5 meses de gestação. E eu ganhei tudo, sabe, do meu casamento. Cada um ajudou com um pouquinho de coisa. O Evandro foi o que mais deu todas as coisas. Ele se desdobrou em 1000 para fazer
tudo que estava dentro do alcance dele, sabe? Eu ganhei o aluguel do vestido de noiva, eu ganhei o álbum de fotografia, que eu tenho ele até hoje, sabe? E aí foi maravilhoso o nosso casamento. O Evandro teve que fazer várias poses para tirar foto. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Assim, tá voltando tudo na minha mente, sabe? E é maravilhoso viver isso, porque eu passei por situação ano passado em que eu nunca achei que isso fosse possível, sabe? Mas eu tenho um Deus grandão que me sustentou até aqui. E Ele não me deixou desistir da minha família, que é o bem mais precioso que eu tenho na minha vida. E assim, vamos continuar, senão eu fico emocionada. Eu vou falar um pouco também, depois que eu engravidei, eu casei, né? Eu morei do lado da casa da minha sogra, que era um puxadinho, que era de 3 cômodos, sabe? E a gente usava o banheiro de dentro da casa dela. Quando a Yasmin tinha 3 anos, não dava mais para ficar ali, sabe? Ali não comportava mais a gente. E aí o governo abriu um plano de casas populares. E o Evandro aproveitou a oportunidade e comprou essa casa, parcelada em não sei nem quantas mil vezes na época. E era um lugar muito distante, mas foi o que deu, sabe? O Evandro nunca colocou o pé onde ele não alcançasse, mas ele nunca nos deixou desamparada, nem eu, nem Yasmin na época. Ele sempre esteve ali do lado, sabe? Sempre trabalhou muito, muito, muito. E muitas vezes eu me cegava. Alguns exemplos que eu deveria ter seguido, eu não seguia, eu me cegava, sabe? Mas eu falo pra você hoje que vive essa situação em que eu vivia há alguns anos atrás, há alguns meses atrás, que é possível sim reverter toda essa situação, sabe? Você tem que estar disposto a querer mudar, você tem que estar disposto a ouvir crítica, você tem que estar disposto a várias situações que você, por teimosia, por orgulho, que é uma coisa que deixa a pessoa no fundo do poço, e você tem que estar disposto, principalmente, a perdoar. Perdoar. Mas, Tati, é tão difícil perdoar. Olha, gente, o perdão é a chave de todo sucesso. O perdão é tudo. Eu escrevi um trecho que eu tirei aqui de um livro, que o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta do perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém, que arrasta para o fundo do mar. E assim, quando a gente não perdoa, vai se criando uma barreira, uma muralha dentro da gente, que a gente chega num limite que a gente acha que a gente é inútil, ou que o que a gente está fazendo é o suficiente, sabe? Que tá bom do jeito que tá. Tá bom, o conformismo, sabe? A gente aceitar, eu vou acordar, vou fazer isso, nunca faz nada além do que a pessoa pode fazer para melhorar, para mostrar para quem tá do seu lado. Não é só pro namorado, pro marido, não. É para quem tá do seu lado, que você pode fazer mais, que você pode se doar, que você pode dar um ombro amigo para a pessoa quando ela precisar, sabe? Se colocar no lugar do outro. Isso falta muito nos dias de hoje. E assim, era um defeito que eu tinha muito grande, de julgar as pessoas sem conhecer a história dela, sabe? E isso, eu pedi várias vezes perdão para Deus por isso, porque depois que eu conhecia a história da pessoa, eu ficava me sentindo um lixo, sabe? Frustrada, muitas vezes muito triste, porque a gente não pode julgar as pessoas sem conhecer a história dela. Todo mundo tem uma história, sabe? A gente tem que respeitar cada um do jeitinho que é, sabe? E assim, quando o Evandro estudava, é muita coisa para falar aqui, sabe? E eu vou falar tudo que eu puder dentro desses 7 dias. E o Evandro, como eu falei no início da live, ele sempre quis mais. E ele ficou 10 anos na PM. E desde que houve uma situação que a gente foi barrado num clube, sabe? Lá em Barra do Piraí. Várias outras situações. Compra voltava no mercado. Eu tinha que muitas vezes ir para casa da minha mãe final de semana, porque lá em casa tinha o que comer, só que não tinha as coisas gostosas, sabe?
que a gente compra hoje com facilidade, sabe? O todinho, o danoninho, que é muito caro, e que eu sei que tem gente que passa por essa situação hoje, que você pode fazer diferente, sim, basta você acreditar, sabe? Hoje eu tô num conforto, eu vou no mercado, eu compro o que eu quero, claro que por tudo, o Evandro envolvido com tudo isso, ele sempre nos blindou muito, sabe? E ele estudou muitos anos para que isso acontecesse hoje, aproveitou as oportunidades que foi dada, sabe? E assim, quando o Evandro estudava, eu não entendia. Muitas pessoas me perguntavam naquele quiz que a gente faz ali no Instagram, como que era você quando o Evandro estudava, sabe? Se eu aceitava. Na verdade, não é questão de aceitar ou não aceitar. Porque se a pessoa está se dedicando para algo, é porque vai ser algo bom. Só que a gente é tão, assim, demente, eu diria, sabe? Que a gente não abre os olhos que aquele tempo de privação que a pessoa está tendo ali é algo que ela quer pro seu bem, sabe? Às vezes falta diálogo, entendeu? Às vezes falta um pouco de sensibilidade sua, de entender que aquilo ali é para você, é pro seu filho. Você tem que se posicionar, você tem que ser sábia e ficar quieta na hora certa e falar na hora certa, sabe? Eu não entendia quando o Evandro estudava. Eu cobrava demais, sabe? Eu era muito assim, rebelde, falava coisas que não tinham necessidade de ser ditas, cobrava demais na hora que era para eu me calar, sabe? E assim, eu volto a dizer, a gente precisa olhar para dentro de nós e detectar os nossos erros, senão a coisa não anda. Senão, o que acontece? Eu vejo muitas mulheres, hoje eu recebo muitas mensagens de mulheres falando que estão tentando suicídio, de mulheres depressivas, de mulheres acima do peso, sabe? Por conta disso, por conta de não olhar para dentro de si, só apontar os erros das outras pessoas e não se autocorrigir, sabe? Que é um grande defeito do ser humano. E assim, quando o Evandro passou no concurso do DPEM, né? A gente tava lá na casa da minha cunhada e olhou no mapa mundi, que era um globo assim, e a gente olhou no mapa mundi, e quando a gente olhou e viu que, tipo assim, meu Deus, a gente vai pra esse lugar, pra esse fim de mundo. E assim, lá em Barra do Piraí era um lugar que é tudo muito fácil, é roça, sabe? Você faz tudo a pé. Eu nem carteira tinha quando eu vim pra Cascavel. A Yasmin tinha 5 aninhos e foi muito difícil essa mudança, sabe? Eu sempre fui muito resistente à mudança. Era um erro também muito grande meu. E aí, ao invés de eu incentivar, eu me fechava, sabe? Ficava dentro de um casulo e não é que eu não apoiava, é que eu me fechava, sabe? E não comprava briga e falava, vamos lá que vai dar certo, sabe? Vai dar certo. E muitas coisas poderiam ter sido evitadas se eu tivesse tido esse tipo de postura que eu tenho hoje. Muitas coisas. Eu digo isso com propriedade para vocês, tá? E aí a gente veio, né, para Cascavel. E em 2012, quando eu cheguei aqui, era frio e eu queria voltar. Assim, na hora que o Evandro mais precisava que eu estivesse do lado dele, eu, comecei a dar chilique, sabe? Piti, de querer tudo, querer passear, querer fazer as coisas, e ele tinha o DPEM, ele tinha que trabalhar 24 horas, e ele sempre nunca foi conformado, quis continuar estudando, enfim, eu não colaborava, eu fazia tudo errado, sabe? E aí o que aconteceu? Em 2012 a gente teve uma grande crise no nosso casamento, e foi quando eu conheci Jesus, né? Muitas pessoas perguntam se eu sou batizada, se eu sou evangélica. Eu fui batizada em 2012. Eu fui para a igreja pela dor, pela primeira vez. E foi quando eu aceitei Jesus na minha vida. Só que um erro grave do ser humano é que quando as coisas a gente acha, tá? Só acha que as coisas se assentaram, a gente esfria a nossa fé. A gente deixa de ter intimidade com o Senhor,
a gente se afasta dos propósitos que Ele quer para a nossa vida por conta de comodismo e por conta de achar que está tudo bem. A gente nunca deve se afastar, independente de religião. Eu não sei se você medita, se você... qualquer religião que seja, não se afaste. Você tem que estar em conexão com algo superior que você acredite. Você tem que ter fé em alguma coisa. Você não pode achar que é por acaso. Eu dei sorte. Não é bem assim que as coisas funcionam, tá? A gente precisa de um direcionamento. E quando a gente se entrega, Deus fala muito com a gente, sabe? Através de outras pessoas, através de uma música, através de um salmo que a gente abre a Bíblia e lê, sabe? E aí a gente só vai se moldando e melhorando. Só que, como eu disse, eu me afastei do Senhor. E há 8 anos atrás eu me afastei. E em 2018 eu achava que eu estava sendo a melhor pessoa da face da terra. Eu trabalhava no Alphacom. Eu entrei no Alphacom em 2012 também, né? Que foi onde o Evandro me colocou lá dentro para entender um pouco mais do que ele estava vivendo. E aí eu entrei para trabalhar no Alphacom, que foi um jeito de salvar o meu casamento pela primeira vez. Foi em 2012. E eu entrei lá fazendo call center, lista de call center. E foi indo, eu fui crescendo, fui me apaixonando pelos alunos de uma maneira que eu não tenho explicação. Eu tenho alunos que hoje estão na PF, na PRF, quando eu trabalhava lá no Alphacom, que eu guardo na história da minha vida, sabe? E assim, eu vivi ótimos momentos lá. Só que o que acontece? Em 2018, a chave do Evandro, que começou lá no início, virou. E eu não acompanhei ele. Ele era um foguete e eu estava sendo uma âncora que estava amarrada no pé dele. O que aconteceu? A linha da pipa, ela foi indo, que a pipa foi embora, sabe? E eu falo isso com o coração muito cheio de emoção e de gratidão a Deus pelo cuidado que Ele teve, primeiramente comigo, com a minha família, de não me deixar desistir, sabe? Da nossa família. E aí Ele foi falando tudo que eu tinha que fazer. O Evandro, mesmo quando a gente estava separado, ele sempre me deu uns puxões de orelha, nunca me deixou desistir. Hoje eu estou introduzindo só um pouco da minha história, tá? Dentro desses 7 dias, eu vou postar um materialzinho lá para vocês, tá? E aí cada dia a gente vai falar sobre um assunto. Hoje eu estou falando um pouco da minha história, que foi aonde que eu detectei aonde eu estava errando, que eu precisava melhorar para eu poder continuar do lado do Evandro. Senão não ia ter como, sabe? A gente não ia se solidificar, não ia se manter, não ia, os opostos iam um para cada lado, sabe? A gente não ia se atrair, a gente não ia crescer, a gente não ia ser grande. O Evandro tem sonhos grandes, ele quer ser um grande homem, ele já é um grande homem, e do lado dele não poderia ser uma mulher que estava acima do peso, 18 quilos, sabe? Eu não olhava para mim com amor pro espelho, eu não me admirava. Como que eu poderia admirar ele se eu não me admirava? Como que eu poderia dar amor até para os meus filhos se eu não me dava amor, sabe? E aí foi quando eu comecei a cuidar do meu corpo, comecei a buscar a Deus pelo desespero de novo, sabe? Não vou mentir para vocês. E Deus é um Deus que aceita o perdão a hora e o momento que for. Você pode ficar 20 anos afastado. Se você quiser se reconciliar com Jesus, Ele vai te ouvir, porque Ele sempre vai estar ali para te ouvir, tá? Então não perca tempo. Vá lá e veja onde você está errando, sabe? Faça as suas anotações, busque na sua história, sabe? Pessoas, às vezes a sua mãe, eu tenho a minha mãe, sabe? Que sempre batalhou muito. A minha mãe, ela se formou depois que ela já tinha eu, Felipe e Ana Clara, sabe? Ela hoje, o sustento dela vem por conta disso, sabe? Ela tem o nível superior dela, e a minha mãe viaja para trabalhar pra caramba, sabe?
E eu nunca me espelhei nisso, eu tava cega, só posso estar cega. Em quem que eu me espelhava? Na minha tia que cozinhava bem, na minha avó que cuidava dos filhos. Claro que a gente tem que saber fazer tudo isso. A gente tem que saber fazer tudo isso. Só que a gente tem que ser uma mulher guerreira. A gente tem que estar firme do lado do nosso marido, sabe? A gente tem que ser o elo forte da corrente, não o elo fraco da corrente, tá? E assim, eu deixo aqui hoje um pouco da minha história para vocês. Eu espero que essas mensagens façam vocês refletirem um pouco que o primeiro passo que você tem que dar para você querer melhorar alguma coisa é detectar aonde está o erro. Volta na sua história, verifica, sabe? Aonde você não gosta que pessoas falem com você, se você é teimosa, se você é briguenta, se você é egoísta. Tem vários defeitos que as pessoas têm, sabe? E que às vezes não admitem que tem, sabe? E aí, assim, amanhã eu vou falar um pouco sobre os meus treinos, né? Que foi uma mudança muito grande que eu tive na minha vida, sobre a minha melhora na parte financeira, sobre todos os campos. E assim, essa mudança não veio do dia pra noite, tá? Foi uma coisa que veio no decorrer dos meses. E um start inicial que eu tive foi num evento do Fábrica de Valores em São Paulo. Eu estava 2 meses tentando começar uma dieta, eu já fazia aeróbica em jejum, só que eu não levava a sério. E parece bobagem, sabe? Mas o evento do Fábrica de Valores em São Paulo, onde eu sentei do lado das pessoas e eu pratiquei todos os exercícios que foi passado lá, fez com que eu voltasse de lá uma pessoa melhor, com outro olhar sobre a vida, sabe? Que a gente tem que ter um propósito na nossa vida. A gente não pode acordar sendo um peso para outra pessoa, sabe? Sendo um peso morto para outra pessoa. A gente tem que mostrar que a gente tem valor, que a gente pode fazer tudo que a gente quiser fazer, basta a gente acreditar, sabe? E hoje eu vejo que cada dia, o dia parece que está mais curto, porque é tanta coisa que eu faço e dá certo, sabe? A gente vai só evoluindo enquanto pessoa, a gente vai se transformando e é maravilhoso. E quem puder ir no evento do Fábrica de Manaus, a gente vai estar lá dia 13 de julho, tá? Os ingressos estão acabando, corre lá no site do Fábrica de Valores, depois eu vou deixar o link aqui. Vai lá e compra o ingresso que vale a pena. E em novembro a gente vai estar em Belo Horizonte. E assim, eu tô falando do Fábrica porque foi lá em que eu acordei pra vida. Falei assim, peraí, gente, eu tô fazendo meia boca, eu tenho que fazer inteiro, tem que ser copo cheio. Eu não posso ser copo meio cheio, sabe? Eu tenho que ser copo cheio, senão não vai dar certo. E esse evento é transformador, sabe? Transformou a minha vida, transformou a vida da minha filha, sabe? E eu vejo que hoje eu tenho só que continuar nos caminhos do Senhor, porque hoje eu oro pela minha família incessantemente, porque as pessoas só querem sentar na janela, sabe? Andar de BMW, achar que a gente já nasceu com dinheiro, sabe? E assim, ninguém quer pagar o preço. O preço não é barato, não. O preço às vezes dói, sabe? O preço judia, o preço deixa a gente até zonzo às vezes, sabe? Mas eu, como uma mulher guerreira que sou, eu não vou desistir desse preço. E eu quero cada dia mais compartilhar com vocês todas as minhas experiências que eu estou tendo com essa mudança, tá? Um forte abraço para vocês e eu espero vocês amanhã. Eu vou deixar o materialzinho de amanhã, tá? Espero ter contribuído para vocês nessa noite de segunda-feira. Serão 7 dias, no domingo a gente encerra. E eu quero que no final dessas lives vocês absorvam, nem que seja um pouquinho, sabe? De conteúdo, de experiência. E é tudo para o nosso crescimento. A gente está nessa vida de passagem, é tudo uma troca, sabe? A gente precisa se colocar no lugar do outro e tentar extrair o que o outro tem de melhor, tá? Um beijo. E assim, eu sinto daqui, sabe? A emoção,
a sensação, a vibração de muitas pessoas a meu favor, tá bom? E eu vou continuar, nada vai me parar, tá bom? Um beijo, gente, que Deus abençoe vocês, tá? E só para finalizar, eu vou ler aqui um versículo, um salmo, na verdade, que Deus tocou no meu coração quando eu estava escrevendo a live de hoje. Que Deus é o nosso protetor, Salmo 121. Eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Ele que criou o céu e a terra. Ele é o seu protetor, Ele sempre alerta e não deixará que você caia. Ele é o protetor do povo de Israel, Ele nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua, nem de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar. Agora e sempre. Gente, um beijo para vocês, tá? Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã.